Olá, seja muito bem-vindo de volta. Esse aqui é o projeto Bíblia 365, projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 8 de novembro de 2021, os capítulos iniciais são Ezequiel, capítulo 18 e 19. Então vamos lá. Ezequiel, capítulo 18. A responsabilidade é pessoal. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que tendes vós que, acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando o devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos seus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente. O justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas, antes, comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura, viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez e será morto. O seu sangue será sobre ele. Eis que, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e, vendo-os, não cometer coisas semelhantes. Não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo. Não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai. Certamente viverá. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai
a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes, que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. A parábola do leão enjaulado, capítulo 19. E tu, levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel, e dize: quem é tua mãe? Uma leoa entre os leões, a qual, deitada entre os leõezinhos, criou os seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser um leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. As nações ouviram falar dele, e foi ele apanhado na cova que elas fizeram e levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo a leoa frustrada e perdida a sua esperança, tomou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens.
Aprendeu a fazer viúvas e a tornar desertas as cidades deles. Ficaram estupefatos a terra e os seus habitantes, ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as gentes das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na cova que elas fizeram. Com gancho, meteram-no em jaula e o levaram ao rei da Babilônia. E fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. A parábola da videira arruinada. Versículo 10. Tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto às águas. Plantada à borda, ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Tinha galhos fortes para cetros de dominadores. Elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos e foi vista na altura com a multidão deles. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra, e o vento oriental secou-lhe o fruto. Quebraram-se e secaram os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Dos galhos dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Hebreus capítulo 9, versículos 1 ao 10. Os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava um candeeiro, e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que, com a sua sombra, cobriam um propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E isto uma parábola para a época presente. E, segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma.
Salmos, capítulo 106, versículo 32 até o 48. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e, por causa deles, sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos, como o Senhor lhes ordenara. Antes, se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhe converteram em laço. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada com sangue. Assim, se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se, por isso, a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança, e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com seus conselhos e, por sua iniquidade, foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se, a favor deles, de sua aliança, e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga: Amém. Aleluia. Provérbios capítulo 27, versículo 10. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Esse aqui foi o episódio de hoje, 8 de novembro de 2021. Espero que você tenha adiantado na sua vida prática, né? Porque não adianta você aumentar a sua fé se você não muda as suas atitudes, sua postura diante da vida. É importante aumentar a fé, só que a fé sem obras é morta. Leste Lehar.